Dr. Filomeno disse uma coisa no seu discurso que me pareceu muito interessante, que a oposição não quer ser o folclore da democracia. Quer especificar o que é que quer dizer com isso? O que quer dizer com isso é que nos sistemas democráticos há naturalmente alternância de poder. Esta alternância faz-se pela via eleitoral. O que se passa na nossa autocracia é que os órgãos que organizam o processo eleitoral e que validam os resultados eleitorais estão efetivamente capturados pelo partido que está no poder. Este partido determina as cotas de cada participante. Naturalmente que não vai determinar cotas contra si. Então a oposição aqui vai ser eterna, porque nós estamos num estado em que as instituições estão capturadas e, por consequência, os partidos da oposição servem apenas para dizer ao mundo que há democracia em Angola. É este, digamos, o sentido em que eu digo que querem que a oposição seja meramente folclórica e que se habitue a esta ideia de ser uma eterna oposição. E então ela própria tem que ter um plano, não de tomada de poder, mas de manutenção na oposição. Isso significa então que vocês são a oposição, que o regime deixa de existir? Sim, em certa medida é esta a intenção do regime. Mas a partir do momento em que este sistema sofisticado está absolutamente percebido, e porque nós, e sobretudo nós no Bloco, acreditamos que o movimento social é que faz a história, o que é importante é que haja um perfeito entendimento entre o movimento social e os partidos políticos que querem mudança, porque só isso vai fazer vergar o regime. Sr. Presidente, há condições para em 2027 o Bloco Democrático concorrer às eleições? Condições jurídicas, naturalmente, sempre existem, mas o problema que se coloca não é este. Nós estamos na Frente Patriótica Unida e, portanto, todos os nossos esforços são no sentido de continuarmos nesta frente. Como viu, nós tivemos propósitos de inclusividade, é uma mudança radical relativamente ao Partido Único, uma governação que seja da Frente Patriótica Unida e é um projeto que corresponde às necessidades do povo angolano. O povo angolano sofreu muito com guerras por dissidências entre os próprios angolanos. Quando vê os angolanos unidos, fica naturalmente galvanizado. E é preciso recorrer às forças vivas da nação, à potencialidade de todos, para que nós possamos efetivamente transformar Angola. Portanto, a Frente Patriótica Unida não é um projeto de ocasião. Agora, se o projeto político para já, que tem todas as condições de ser um partido político, por constrangimentos ou por um mandato presidencial e político, não é, significa que uma FPU formalmente coligada pode ser impedida pelo Tribunal Constitucional. Então o Bloco Democrático tem que estar preparado para tudo. É só e somente neste sentido. Porque o Bloco Democrático, por lei, não pode deixar de concorrer duas vezes. Portanto, para não se extinguir o Bloco Democrático, como vimos, o nosso projeto é um projeto que garante a identidade dos vários partidos. Nós temos interesses políticos comuns, nós queremos uma reforma de Estado comum, nós temos objetivos relativamente ao desenvolvimento humano e social de Angola que são comuns. Nisto que são comuns, isto é que faz a grande força eleitoral. Portanto, nós estamos irmanados desse ponto de vista, temos é que estar preparados para todo o conjunto de cenários. Eu penso que se estivermos bem articulados com o povo, podemos também fazer frustrar qualquer tentativa de divisão da Frente Patriótica Unida. Para evitar a extinção do BD, caso... O BD, como partido político, tem que pensar em todos os cenários possíveis, não é? Naturalmente que nós trabalhamos para o melhor cenário. Qual é o melhor cenário? Coligação da FPU. Muito bem, Sr. Presidente, visto que está representado agora com deputados na Assembleia Nacional, após esta radiografia que fez na parte sul, que tensões trarão para a Assembleia Nacional? Nós tivemos, sobretudo, a possibilidade de falar com a senhora governadora do Ambo
E antes disso, nós falamos com as entidades religiosas, nós falamos com a sociedade civil, falamos com vários estratos e recolhemos as preocupações da sociedade e colocamos essas questões lá. Há questões que ultrapassam o âmbito, por exemplo, regional ou provincial. Questões como, por exemplo, estradas interprovinciais que estão perfeitamente degradadas. Questões que têm a ver com a excessiva partidarização, que não permite que os cooperantes que não são do partido do poder tenham acesso a adubos e a outros meios para poderem também exercer a sua atividade económica. Questão que tem a ver com concursos públicos que depois são deturpados, como no caso da Okuma e de outros municípios em que isto se verificou, em que se deturpou os resultados dos concursos públicos e que se colocou pessoas do partido no poder. São questões que tocam também as entidades nacionais, como por exemplo a questão relacionada com o Instituto de São Pedro, em que 1.800 licenciados não têm os seus certificados porque a última da hora a Secretaria de Estado de Educação retirou, a licença a este instituto. Os alunos não têm culpa. Estas questões vamos trazê-las naturalmente aqui ao Poder Central e o Bloco Democrático vai circularizar as entidades respectivas para dar andamento a estas questões. Questão, por exemplo, como a entrega dos cartões aos taxistas, não é? De acordo com a ata, foram entregues 60 cartões no AMBO, quando há 3.000 licenciados lá, e desapareceram 160 cartões que foram entregues a outras pessoas. A pessoa que fez isso foi presa, mas já está também livre. O tempo está a passar. Estas questões são de índole nacional. As outras, de índole regional, nós deixámos-las lá para os respectivos governos. Muito bem, obrigado.